O casamento evangélico é um enorme, seríssimo problema para a saúde física, espiritual e emocional das pessoas, principalmente a vida psicológica. E você já vai entender por quê. As estatísticas da atualidade dão conta de que a cada 2 casamentos, um chega ao divórcio. Isso mesmo, 50%. No meio evangélico, a média diminui um pouquinho. Entre 30% e 40% dos evangélicos, os casamentos chegam ao divórcio. Agora, aqueles que dizem que são evangélicos e frequentadores, porque tem muita gente que só se declara evangélico, esse é que é de 30 a 40. Aqueles que são frequentadores assíduos, vai diminuir um pouquinho, entre 25% e 30%, que já é um absurdo, visto que a igreja evangélica ensina que o divórcio é um pecado muito grande, principalmente se divorciar e casar de novo. Mas por que as pessoas estão se divorciando? O que está acontecendo? Vamos lá. É uma pressão que é feita sobre o evangélico. Começa assim: o sexo antes do casamento é fornicação, ok? E eu tenho outros vídeos na plataforma explicando isso aí. Fornicação nunca foi sexo entre solteiros. Tem gente casado na igreja, diante de um pastor abençoado e casado no civil, mas comete, o marido com a mulher, comete fornicação. Tá? Fornicação é sexo apenas pelo prazer, sem os outros compromissos do casamento. Então é casado na igreja e no civil e comete fornicação, quando procura um ou outro só pelo prazer. Aí começa a mostrar. Outra coisa, então, sexo entre solteiros é fornicação. Não vai ser salvo. Desejar uma outra pessoa é pecado. Então, sentir desejo pela outra pessoa é um pecado terrível. E a pessoa também se aliviar na hora que sente o desejo, outro pecado mortal. O que acontece? O crente casa cedo, tem que casar depressa. A grande maioria dos casais evangélicos casam para ter o sexo liberado, a relação íntima liberada. Então não conhece direito a índole, a personalidade, o caráter, o temperamento da outra pessoa. Conhece essa pessoa dentro das 4 paredes, mas infelizmente a grande maioria dos cristãos é uma coisa dentro das 4 paredes, né, da igreja, e outra pessoa fora. Aí começam os problemas. Aí, como eu disse para você, 40% tem chegado ao divórcio. Alguns não divorciam porque aprenderam que é um pecado mortal. Então continuam neste casamento, mas cheio de ansiedade, de depressões, de vários outros transtornos psicológicos por causa deste casamento. Como pastor e como psicanalista, eu atendo pessoa todos os dias. Não aguenta mais ouvir a voz do cônjuge. Não aguenta ser tocado. A pessoa tocar, ele não consegue, entende? Você não tem noção de quantas pessoas que chegam para mim e falam assim: eu estou pedindo a Deus para levar embora o meu marido, levar embora a minha esposa, tira a vida dessa pessoa porque eu não aguento mais. Alguns pedindo a Deus para tirar a própria vida. Deus, tire a minha vida, eu não aguento mais esse casamento, não suporta mais o casamento. Alguns continuam por medo de ir para o inferno, ok? Mas chegam a trair os seus cônjuges. Quando não traem literalmente, começam a trair virtualmente pelas plataformas, redes sociais, então conversas, vídeos, fotos, né? E ficam ali com uma hipocrisia diante do cônjuge e diante da chamada igreja, ok? Então você não tem noção. Um monte de pessoas infelizes segurando esses casamentos, às vezes, por causa de filhos, por causa de bens materiais e, acima de tudo, por causa do medo de perder a salvação. Será que se ensinassem o evangelho verdadeiro, não diminuiria isso aí? Será que não tiraria a pressão das pessoas? Será que não diminuiria o sofrimento? Então tem gente doente fisicamente, muito mal espiritualmente e psicologicamente, nem se fala. Então o casamento evangélico é um grande problema para a grande maioria das pessoas. Entendeu isso aí?